A paz de Deus, a paz do Senhor Jesus a todos, irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Mais uma noite aqui me encontro para fazer um vídeo, para pregar a Palavra de Deus e para orar em favor daqueles que necessitam. Por isso aqui estou mais uma vez. Você é bem-vindo. Se inscreva neste canal que você é bem-vindo. Também pode compartilhar e não se esqueça de ali dar um joinha, dar o like, porque é muito importante. E também que você possa assim escrever um comentário sobre como que está, se você está gostando ou não, se algo está acontecendo em sua vida ou não, porque isto é muito importante. O meu desejo aqui é ganhar almas para o reino de Deus. O meu desejo aqui é que esteja dando frutos para o Senhor, obras que eu estou fazendo aqui, que sejam obras para o Senhor, que possa dar fruto, porque isto que é o meu desejo. O meu desejo não é se aparecer, o meu desejo não é se apresentar a mim, mas eu quero apresentar ao Senhor Jesus, aquele que é o autor da minha vida, aquele que é o autor da sua vida, de nossas vidas. Então é esse que eu quero apresentar. Não quero apresentar a mim, mas apresentar este Jesus no qual eu creio, e também quero que você venha crer também, porque em Jesus nós temos a vida eterna. Nesse momento eu quero ler a palavra de Deus que se encontra aqui em Hebreus capítulo 12, então, dizendo a palavra de Deus: perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Então, a perseverança para nós que devemos perseverar assim na doutrina de Cristo. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resistis até ao sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esqueceste da exortação que se argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele for repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos, além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nos reverenciamos, não nos sujeitamos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos. Porque aquele que, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz
um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ele. Então aqui nós vemos a palavra de Deus dizendo aqui, portanto nós que também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Então nós sabemos que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Eu, você, todos nós que somos servos de Deus, estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Então as pessoas estão olhando para mim, estão olhando para você e vendo o que nós estamos fazendo diante aqui do mundo. Eles estão observando e vendo se nós estamos fazendo o bem ou fazendo o mal, quais são as obras que nós estamos fazendo aqui debaixo desta terra, porque aqui em cima desta terra, porque nós vemos aqui a palavra de Deus nos falando que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. E você pode ver que as pessoas olham para o cristão e vê tudo o que está acontecendo, porque nós vemos quantos cristãos que às vezes a pessoa olha e quando conhece, sabe que aquela pessoa é crente e diz, mas aquele é crente, conforme eles falam que é crente, então aquele cristão, então eles falam, mas aquele é crente, então eu sou mais crente do que ele, porque ele faz isso, faz aquilo, faz tal coisa. Então nós vemos que as pessoas estão observando a nós e vendo o que nós estamos fazendo aqui diante da humanidade. Então, meu prezado irmão, minha prezada irmã, você comece de hoje em diante dar um bom testemunho, porque a palavra de Deus nos diz que nós temos o cheiro de Cristo. Então as pessoas olhando para nós tem que ver em nós testemunha, tem que ver em nós coisas boas. Então ele tem que ver em nós assim como quando ele olha para nós e conhecia a nossa vida de antigamente, então ele vai ver, olha, você conheceu aquela pessoa, você viu como é que aquela pessoa era antigamente e você vê hoje como é que é diferente, nem parece mais aquela pessoa, porque ele mudou. E nós sabemos que aquele que serve a Deus, ele tem que mudar, ele tem que dar bom testemunho, ele tem que renunciar muitas coisas que às vezes ele sabe que ele fazia antigamente, mas hoje ele sabe que não convém fazer, hoje não é bom fazer, porque se ele estiver fazendo, ele estará dando mau testemunho. Por isso aqui diz aqui, nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Deixemos todo o embaraço. Então ainda diz aqui, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, porque o pecado, ele tão de perto nos rodeia, ele está sempre assim fazendo que nós pecamos, mas se nós andemos em espírito, então nós não vamos pecar, nós não vamos fazer aquilo que é contra a vontade de Deus. Então diz que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Qual é a carreira que nos está proposta? É a carreira de vida eterna, para aquele que for fiel até a morte, para aquele que renunciar o pecado, renunciar todas as coisas a qual nós sabemos que não convém para o cristão, que ali ele vai dar mau testemunho, ali ele vai fazer coisas que as pessoas vão olhar e vão admirar e dizer, mas como que ele é servo de Deus? Diz que não pode fazer isso, então as pessoas olham e sempre estão ali, então julgando e falando. Por isso nós temos que dar bom testemunho, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Você tem que olhar para Jesus, autor e consumador da fé, a qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Então o Senhor Jesus, ele foi fiel, ele suportou até a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então Jesus Cristo, ele se assentou à destra do trono de Deus,
Deus está ali nos olhando para nós, está ali olhando o que nós estamos fazendo e qual é a obra, qual é o que você está fazendo nesta noite, meu irmão, minha irmã, ou neste dia, o que você está fazendo. Olha lá, vê o que você está fazendo, porque a palavra também fala comigo, para que eu veja o que eu estou fazendo também, porque não adianta eu pregar e falar, mas se eu não estiver fazendo de acordo conforme é a vontade do Senhor, porque nós sabemos que nós temos que primeiramente passar por nós, e nós também temos que ter uma vida de acordo conforme a vontade de Deus. E diz: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecados contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos, para que nós não desfaleçamos em nossos ânimos. Então o Senhor Jesus, ele suportou tudo aquilo, suportou aquela afronta, ali foi levado, ali nós vemos sobre a cruz e foi crucificado. As pessoas cuspiam no seu rosto e dizia: profetiza, quem é que te bateu? Então nós vemos que as pessoas escarneciam de Jesus, mas Jesus diz que foi levado como a ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca, mas ele ficou calado ali, sofrendo, gemendo ali, padecendo dores, mas ele suportou tudo, porque ele sabia que mais tarde ele iria salvar a humanidade, a qual tem salvo todos aqueles que têm entregado a sua vida para servir a ele, para dedicar a sua vida a ele, assim com amor, com carinho, com dedicação. Ainda não resistis até o sangue, combatendo contra o pecado. Então nós ainda... Diz aqui que nós ainda não resistimos até o sangue, combatendo contra o pecado. Nós estamos combatendo contra o pecado, mas ainda não resistimos então até o sangue. Então, sabendo a palavra de Deus, e se já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos meus. Então nós diz aqui: se vocês esquecessem então da exortação, então esta palavra está nos exortando, assim como um pai ali fala para o seu filho, como um pai ali aconselha o seu filho. O Senhor também diz que ele ama aquele que serve a ele. Então ele ama, e nós somos filhos de Deus, então por isso ele nos ama, por isso ele nos corrige. Às vezes nós achamos que estamos padecendo, mas às vezes é o Senhor que está corrigindo nós em alguma coisa, para que nós assim aprendemos a fazer a sua vontade. Por isso diz: não despreze a correção do Senhor. Então quando você for corrigido, quando você estiver ali, então o Senhor estiver ali fazendo alguma coisa para que você aprenda, então diz aqui: não desanimeis quando por ele fores repreendido. Quando você for repreendido pelo Senhor, porque está fazendo alguma coisa ali contrário que não é da vontade do Senhor, então diz aqui: não desanimes, mas aceite a repreensão, sabendo que você merece. Então, porque o Senhor, ele te ama e ele quer te repreender, mas para que você um dia possa ter a vida eterna, para que você um dia possa assim morar naquele lugar maravilhoso, a qual o Senhor Jesus disse: eu vou para o Pai, e se eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então a vontade do Senhor Jesus é que aonde Ele está, nós estejamos também. Mas para isso é necessário que nós aceitamos a correção do Senhor, quando às vezes nós andamos errado, alguma coisa que nós queremos fazer errada, e o Senhor ali nos corrige e nos orienta. Não é por aí aonde você está
saindo, você está se afastando do caminho, você está saindo do caminho, então o Senhor ali repreende e fala: volta para trás, conserta-te. Então nesta hora o Senhor, Ele quer te consertar, não somente a você, mas consertar a mim também, para que nós um dia possamos herdar a vida eterna. Por isso nós temos que cada dia mais estar fiel na sua presença, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe como filho. Então diz aqui: o Senhor corrige o que ama, aquele que o Senhor ama, Ele corrige, e diz que Ele açoita aquele a qual recebe como filho e por filho. Então, se o Senhor está recebendo você por filho, está te corrigindo, está te açoitando, então aceita a correção, aceita o açoite, para que o Senhor possa assim te ajudar e um dia você possa agradecer por ter a vida eterna, por estar ali na presença de Jesus, ali com o corpo, conforme diz a palavra de Deus, incorruptível, com o corpo imortal, na presença de Jesus, vendo ali Ele como Ele é, porque nós sabemos que naquele dia nós veremos o Senhor como Ele é. E diz aqui: e se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Se você então suporta a correção, então diz aqui: Deus trata como filho, porque que filho há que o pai não corrija? Então, que filho há que o pai não corrija? Então, quando o pai, ele ama o seu filho, ele procura sempre corrigir, ele procura sempre ali dar conselho e falar: meu filho, não faça isso, não faça aquilo, procure andar assim, fazendo desse jeito, fazendo daquele jeito, porque o pai ama, o pai corrige e o pai quer o bem para o filho. Então sempre ele está aconselhando, sempre ele está falando: meu filho, o caminho é aqui, procura fazer isso, procura fazer aquilo, não vai nesse caminho que você ali vai achar coisas, vai achar tropeço e você vai se dar mal. Mas às vezes ele não quer a correção, diz: não, porque eu já sou dono de mim mesmo, eu posso fazer o que quero. Não, quando o pai assim corrige, aceita a correção, porque o pai está te corrigindo, mas para uma boa ação, para uma boa coisa, para que você mais tarde possa agradecer a Ele porque foi corrigido. Então nós devemos assim aceitar a correção do Senhor, que nesta noite ou neste dia está corrigindo, não a você, mas corrigindo a mim também, porque Ele corrige a todos os que ama. E também eu também posso às vezes errar, posso fazer alguma coisa que não está da vontade de Deus, e com certeza Ele vai me corrigir também. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos os feitos participantes, sois bastardos e não filhos. Então, se você, diz aqui, mas se vocês estão sem disciplina, não quer ser repreendido, diz aqui, do qual todos os filhos participantes, pois então são bastardos e não filhos. Se não quer então aceitar a repreensão, aqui Deus fala: vocês são bastardos e não são filhos, porque o filho, ele aceita a correção do pai, ele aceita o conselho do pai, mas aquele que é bastardo, ele não quer aceitar então a correção do pai. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem. Então nossos pais, segundo a carne, os nossos pais aqui da terra, então aquele que é pai amoroso, que quer o bem do seu filho, sempre ele está corrigindo: filho, não ande com pessoas assim, não ande em mal companhia, não ande fazendo isso, fazendo aquilo. Então o pai sempre aqui na terra também está corrigindo, e quando o filho é obediente, ele aceita ali a correção, aceita o conselho do pai. Vemos:
sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos. Quem é o Pai do Espírito? É Deus, aquele que está nos orientando nesta noite, está falando, aconselhando a você, a mim, a todos nós, que assim possamos entregar as nossas vidas nas suas mãos e obedecer na sua palavra, porque aquele, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Então é para nós sermos participantes da sua santidade, porque o Senhor fala: sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Então nós temos que nos santificar e aceitar este conselho. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo. Então não parece ser bom, não parece assim trazer gozo, senão a de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então depois conduz, então traz ali, diz aqui, produz um fruto pacífico, porque depois ele pacifica, depois ele vê que tudo valeu a pena, então por isso diz, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ele. Então quando nós somos exercitados por Deus, então diz aqui que ele traz um fruto pacífico, ele vai entender e saber que tudo aquilo que ele está passando, tudo aquilo que o Senhor ali deu ali a repreensão e ali fez que ele ali se arrependesse, então mais tarde isto vai trazer aqui um fruto pacífico, porque é de justiça e exercitados por ele, porque foi exercitado pelo Senhor, porque foi ele que assim nos ajudou, foi ele que assim nos deu aquela força e nos deu aquela repreensão. Mas aqui estamos aqui para agradecer a ele por tudo que ele tem feito. Então que você possa aceitar esta repreensão do Senhor. Se às vezes você está fazendo algo errado, que você possa se arrepender enquanto é tempo. Neste momento eu vou orar na presença do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento aqui me encontro na tua presença, quando a tua palavra foi pregado, ó Pai, sobre, Pai, que nós devemos assim, Pai, ser testemunha, Pai, porque nós sabemos, Pai, que ali nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha que estão olhando para nós e vendo, Pai, como está a nossa vida diante de Ti, o que nós estamos fazendo, o que nós estamos, Pai, assim, cometendo diante, ó Pai, da humanidade, porque eles estão de olho vendo o que nós estamos fazendo, Pai, que nesta hora que o Senhor possa estender as Tuas mãos sobre a cada um que estão vendo este vídeo, Pai. Tem misericórdia, abençoa, derrama, Pai querido, do teu poder, da tua graça e transforma esta vida e ajuda que este irmão, que esta irmã que está sendo às vezes repreendido ou repreendida, possa aceitar os conselhos verdadeiros deste Pai amoroso, que é o Senhor, que ama a todos e corrige, porque ele diz que aquele que ama o seu filho, ele corrige, e o Senhor está nos corrigindo nesta noite, neste dia, Pai, que estas pessoas que estão vendo este vídeo possam aceitar esta palavra, Pai. Também eu te peço em nome de Jesus, se alguém está se arrependendo dos seus pecados, perdoa os seus pecados, Pai, ajuda, Pai, escreve seus nomes no livro da vida. Se alguém está afastado do teu caminho, traz novamente para a tua casa, toca no coração, Pai, ajuda, Pai, neste momento também. Se alguém se encontra enfermo, ó Pai, não se importa onde está, mas neste momento que a tua santa e poderosa mão se estenda para abençoar, para curar a pessoa que estão ali nos hospitais, sofrendo, gemendo, padecendo, ou
ou passando por uma cirurgia, passando por um caso difícil, Pai, a qual os médicos têm às vezes desenganado, mas o Senhor é aquele que não desengana ninguém, aquele que tem o poder de libertar, tem o poder de curar, tem o poder de operar maravilha. Pai, toma conta desta vida, toma conta deste lar, desta mãe que ali está orando em favor do seu filho, clamando para que o seu filho se liberte, que está afastado dos caminhos, Pai, estão às vezes andando pelas baladas, pelo mundo, Pai, ali de horror, Pai, de trevas, mas se o Senhor é aquele que pode transformar, que pode novamente trazer para o caminho, abençoa também, ó Pai, esta nação brasileira, abençoa também os demais países, que a tua santa e poderosa mão se estenda para abençoar também ali, Pai, nos Estados Unidos, ali no Irã, no Iraque, Pai, aonde ali, Pai, está às vezes os Estados Unidos, que está às vezes em conflito, mas que a tua santa e poderosa mão se estenda para operar maravilha. Também eu clamo a ti em favor dos irmãos mártires, Pai, que estão em toda a face desta terra, às vezes padecendo perseguição, porque te serve a ti, busca a tua presença, mas que o Senhor estenda a tua santa e poderosa mão e que obras maravilhosas, Pai, possa se realizar no meio deste povo que clama a ti, que busca a tua presença e que dá o testemunho maravilhoso, Pai, que não recua, mas está firme na fé ali. Ó Pai, fortalece esses irmãos, dando força, dando graça, porque nós sabemos que ainda que o nosso corpo tome no pó da terra, mas um dia teremos ali, Pai, a recompensa, ó Pai, a qual nossos corpos serão levantados na presença do Senhor Jesus e ali seremos salvos. Por isso, Pai, dai graça para que os teus filhos possam confiar na tua palavra e crer em ti, Pai. É o que eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus, para a tua glória, hoje e para sempre. Amém. Que Deus abençoe meu irmão, minha irmã. Assim, acho que eu vou fazer vídeo quase todos os dias. Assim que eu puder, estarei fazendo vídeo. Se amanhã, se Deus me der força, se for da vontade dele, assim eu farei, porque tudo é da vontade de Deus. Não adianta eu dizer que vou fazer, porque tudo é da vontade de Deus e nós não podemos fazer nada da nossa vontade, dizendo, não, amanhã eu vou fazer, mas tudo, se for da vontade dele, amanhã farei novamente mais um vídeo em nome de Jesus. Que Deus abençoe a cada um. Não se esqueça de ver o vídeo e não se esqueça de comentar, é muito importante, e também dar um joinha e também pode se inscrever. Você é bem-vindo, é bem-vinda em nome de Jesus. Eu te agradeço. Aqui quem se despede é o vosso irmão em Cristo, irmão Rubens. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.